Abrir comigo lá no livro de Jonas. Lá no livro de Jonas, no Antigo Testamento, o livro de Jonas. Jonas é um profeta que todos nós já ouvimos falar. Então você vai abrir em Jonas capítulo 1. Coloca lá, Alex. Jonas capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 ao 10 apenas. Depois vou contar a história toda de Jonas e a gente vai tirar algumas lições desse livro hoje. Jonas capítulo 1 diz o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele respondeu: Eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabia os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Amém? Que o Senhor nos abençoe com essa palavra, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Queridos, quando você lê o livro de Jonas, o que vem à sua mente? Geralmente, quando eu falo Jonas, vem o grande peixe. Mas o verdadeiro milagre do livro não é o peixe. Amém? O maior milagre, irmãos, é um Deus que continua chamando o homem que decidiu fugir da presença dele. A história de Jonas revela um conflito que existe dentro de cada um de nós. E que conflito é esse? O conflito que existe dentro de cada um de nós. Sabe qual é, irmãos? A luta entre fazer a vontade de Deus e fazer a minha própria vontade. É ou não é uma luta dentro de cada um de nós? Era a luta também na vida de Jonas. Fazer a vontade de Deus ou fazer a minha própria vontade, a vontade da carne. Nossa natureza, irmãos, é uma natureza que ainda é pecaminosa. A nossa natureza é egoísta. A gente quer fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Essa crise tem dentro de você e essa crise tem dentro de mim também. A gente sempre quer o caminho mais fácil. A gente sempre quer o caminho mais confortável, mais conveniente. Porém, irmãos, Deus sempre nos chama
para obedecer. Jonas sabia, irmãos, exatamente o que Deus queria. Deus, lá no capítulo 1, versículo 1, coloque aí, Deus deu uma missão para o profeta Jonas. Ele era um profeta, irmãos, profeta Jonas. E Deus deu uma missão para ele. Vai à cidade de Nínive, conforme está escrito no versículo 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 3 diz que Jonas levantou-se, foi sim, mas ele levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Então, Moisés, esse conflito entre eu e você também. Fazer a vontade de Deus ou fazer a minha vontade? Porque, irmãos, Deus nos deu a capacidade de compreender a vontade de Deus. E Deus nos equipou a isso, para sabermos, para ter um entendimento do que é a vontade de Deus. Jonas, ele não estava perdido, ele estava fugindo. Nós também sabemos quando estamos vivendo fora da vontade de Deus. Sabemos quando Deus já falou ao nosso coração. Sabemos quando estamos adiando aquilo que Deus já tocou no seu coração para fazer, mas você está adiando. Por quê? Porque é mais fácil fazer a minha vontade, e essa luta todos nós temos. Parece que fazer a nossa vontade é mais fácil. Mas Deus quer que façamos a vontade dele. E Jonas sabia exatamente isso. Jonas, irmãos, lá no versículo 3, acompanha comigo. Ele sabia que a missão, que a vontade de Deus era a cidade de Nínive, porque Deus queria salvar Nínive. Deus queria salvar aquele povo. E Deus disse: Jonas, vai para a cidade de Nínive, prega contra ela. Jonas disse: eu não. Fugiu para Tarsis. E o texto diz lá no versículo 3: e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O texto diz que ele pagou a passagem, embarcou para fugir da presença do Senhor. Mas uma grande verdade que é o tema dessa mensagem hoje. Ele foi para Tarsis. Ele estava fugindo, pelo menos ele pensava que poderia fugir da presença de Deus. Meu querido, eu vou dizer para você uma coisa. Quando Deus chama, não existe Tarsis que esconda um Jonas. Quando Deus chama, não existe uma Tarsis que possa esconder um Jonas. Irmãos, não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como fugir da presença do Senhor. Você e eu podemos mudar de cidade. Eu e você podemos ir morar numa montanha. Eu e você podemos ir para o Japão, para Nova York. Eu e você podemos, irmãos, ir para outro lugar. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Se Deus tem um chamado para a sua vida, não existe Tarsis que esconda em Jonas. Os irmãos estão entendendo, amém, irmãos? Enquanto eu estou ministrando, o Espírito Santo vai usando a minha palavra para chegar ao seu coração. Quem sabe você já foi chamado por Deus. Quem sabe você já há muito tempo sentiu no coração o chamado de Deus, mas está na luta entre a sua vontade e a vontade de Deus. Podemos abandonar o ministério. Podemos esconder-se das pessoas. Mas ninguém consegue esconder
daquele que conhece todas as coisas. Agora, irmãos, por que Jonas estava fugindo? Pensa comigo, irmãos. Irmãos, Jonas não estava fugindo por medo. Jonas não estava fugindo por preguiça de pregar. Jonas não estava fugindo por falta de fé. Jonas não estava fugindo porque não conhecia Deus. Pelo contrário, ele fugiu porque ele conhecia Deus. Mas sabe qual era o problema de Jonas? Ele conhecia tanto a Deus que sabia que Deus era misericordioso. Ele sabia que Deus era clemente. Ele sabia que se Nínive se arrependesse, Deus perdoaria Nínive. E foi o que aconteceu. Você quer ver um texto, irmãos, que prova isso que eu estou dizendo? Capítulo 4, Alex, desse mesmo livro, versículo de número 2. Quando Nínive Jonas já aconteceu todo aquele processo, ele foi lá, pregou para Nínive e a cidade inteira se arrependeu. Sabe o que Deus fez? Deus não destruiu Nínive. Ele ficou irado. Olha a oração do profeta Jonas, capítulo 4, versículo de número 2. Diz assim: e orou o Senhor: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ele ficou furioso, sabe por quê? Porque Deus perdoou Nínive. Olha que interessante, irmãos. Ele sabia que Deus não ia destruir Nínive se ele se arrependesse. E sabe por que isso, irmãos? Porque ele tinha tanto ódio. Sabe por que ele tinha tanta raiva de Nínive? Nínive era a capital da Síria. Os assírios eram famosos por sua crueldade. Eles destruíam cidades. Eles torturavam os seus inimigos. Eles espalhavam terror entre as nações. E Jonas carregava um ressentimento. Então ele preferiu fugir para Tarsis do que pregar em Nínive. Por isso, irmãos, é por causa que Jonas conhecia Deus, mas ele tinha um ressentimento. Aí, irmãos, a gente aprende outra coisa aqui na Bíblia. É possível servir a Deus, ainda carregar feridas. É possível conhecer a Bíblia e ainda lutar contra o perdão. É possível estar dentro da igreja e precisar de cura interior. Jonas era esse. Jonas precisava de tratamento interior. Jonas também, irmãos, precisava de um tratamento interior, porque ele tinha ódio de Nínive. Ele não queria que eles fossem alcançados pela graça de Deus também. Eles vão fugir. Não vão pregar, não. Olha só que interessante. Por isso, irmãos, quero tirar algumas lições baseadas nessa introdução, para a gente entender agora por que Jonas fugiu. Jonas, não vou pregar, porque eles vão se arrepender e Deus vai perdoar. Eu vou embora. Mas sabe de uma coisa? Não tem como fugir do propósito do Senhor, irmãos. Lá no capítulo 1 de Jonas, irmãos, a gente vê o seguinte, que o chamado de Deus sempre vai exigir de nós um posicionamento. Jonas, quando ele recebeu o chamado, Deus disse para ele: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Levanta-te e vai. Deus não disse, olha, ora, Deus não disse, pensa, Deus não disse nada. Deus disse, levanta-te e vai. Esse era o propósito, levanta-te e vai. Toda vez que Deus, irmãos, nos chama, exige de nós um posicionamento. Porque muitas vezes a gente fica protelando algo que Deus já falou, protelando, e a gente, irmãos, deixa de fazer, e o tempo da obediência passa.
Queridos, o milagre em nossas vidas só pode acontecer quando estamos no caminho da obediência. No caminho da obediência. Quando nós ouvimos a voz de Deus, bem clara, no nosso coração, a gente precisa dizer assim: irmãos, eu já falei aqui do meu chamado, já falei da minha conversão, falei do meu chamado, havia muito temor no meu coração, muito medo de que aquilo não era para mim, mas o Senhor sempre tocando no meu coração, sempre se manifestando na minha vida, e teve a hora que eu disse: não, eu preciso obedecer a Deus. Eu preciso obedecer. Algumas coisas aconteceram na minha vida que eu disse: é Deus falando comigo. É Deus dizendo: quando é que você vai me obedecer? Queridos, quem adia a vontade de Deus, prolonga, adia aquilo que Deus tem para a sua vida. Quantas pessoas, irmãos, já ouviram a voz de Deus, mas ainda continua protelando uma decisão, lutando internamente: eu faço a vontade de Deus ou a minha vontade? Queridos, essa luta sempre vai acontecer. E, irmãos, o diabo sempre tem um navio para quem quer fugir da presença de Deus. Olha o texto, irmãos, versículo 3. Jonas se levantou, mas não se levantou para obedecer. Versículo 3. Jonas se levantou para fugir da presença de Deus para Tarsis. E, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Eu gosto disso, irmãos. E eu quero pensar com vocês aqui nessa noite. Jonas encontrou um navio. Havia vagas, havia passageiros, havia destino, tudo parecia dar certo na vida dele. Uma facilidade enorme para conseguir um navio que ia para Tarsis. Mas nunca foi a aprovação de Deus, as coisas estavam dando certo na vida dele. Olha o mistério aqui, irmãos. Preste bastante atenção, porque é o mundo espiritual, o discernimento. Está dando certo. Paguei a passagem, está dando certo. Olha, o navio chegou bem na hora. Olha, tá uma benção. Está dando certo. Mas essas coisas de dar certo fora da vontade de Deus, não é de Deus. Preste atenção, irmãos. O inimigo até financia viagens para tirar você da presença de Deus. Nem toda oportunidade vem de Deus. Existem portas abertas que conduzem para longe da vontade de Deus. Observe, irmãos, o texto. Comece a pensar. Jonas pagou a passagem. Jonas encontrou aquele navio. Irmãos, sempre quando você decide fugir da presença de Deus, você paga alguma coisa. Às vezes, irmãos, o preço você paga é a sua paz. Às vezes, o que nós pagamos quando estamos fugindo da presença de Deus é a família. Outros irmãos pagam com anos perdidos pelo mundo. Outros pagam com a saúde física, emocional. Ninguém foge de Deus sem prejuízo, irmãos. Olha o que aconteceu, irmãos. Observe no versículo 3, alguém que está fugindo de Deus. Versículo 3, irmãos. Quantas descidas você encontra no versículo 3 de Jonas? Consegue perceber no versículo 3? Jonas se levantou para fugir da presença de Deus para Tarsis, e descendo a Jope. Toda vez que você foge e quer fugir da presença de Deus, a descida. A primeira descida foi para Jope. Achou um navio que ia para Tarsis, pagou com sua passagem e desceu para dentro dele. Toda vez que você foge de Deus, você começa a descer.
Toda vez que você tenta fugir da presença de Deus, fazendo a sua vontade, você nem percebe, mas o inimigo está fazendo você descer. Desceu para Jope, desceu para dentro dele, para longe da presença do Senhor, irmãos. É só descida. Desceu para a cidade de Jope, desceu ao navio, desceu ao porão, e mais para frente ele vai descer até o fundo do mar, na barriga de uma baleia. Toda fuga produz descida espiritual. Ninguém permanece no mesmo nível quando abandona o propósito de Deus. Queridos, o pecado sempre possui uma escada para baixo. E olha o que aconteceu, irmãos. Jonas estava fugindo. E ele pensava que ele estava fugindo. Mas, irmãos, o Salmo 139 nos diz que o Senhor nos sonda, nos conhece, sabe o nosso levantar, sabe o nosso deitar. O salmista escreve mais adiante: como eu fugirei, como eu escaparei da tua presença, Senhor. Queridos, não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como se esconder da presença do Senhor. Deus conhece o seu endereço. Deus sabe aonde te encontrar. Deus sabe, irmãos, tudo a nosso respeito. Quem foge da presença encontra a disciplina da presença. Repita comigo, irmãos. Quem foge da presença encontra a disciplina da presença. Olha o que aconteceu com Jonas. Quem foge da presença de Deus vai enfrentar a disciplina da presença de Deus. Versículo 4 começa a narrar algo que estava acontecendo naquele navio. Jonas pegou o navio, o bonitão está lá no porão dormindo, tranquilo, fugindo da propósito de Deus, mas olha o que aconteceu no versículo 4. Lê comigo, irmãos. Mas o Senhor mandou ao mar um grande, lê comigo, irmãos. Mas, pastor, pensei que era o diabo que está acontecendo na minha vida. Pensei que esses vendavais que estão acontecendo, era o diabo que estava trazendo esses vendavais na minha vida. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que é o Senhor. Aquele que foge da presença dele vai enfrentar a disciplina dele. O texto está dizendo que não é o diabo. Não tem mania dizer que tudo é o diabo? Não tem mania? É o diabo na sua vida. É o diabo, é o Satanás. É não sei o quê. É ou não é? A Bíblia não diz isso, não. A Bíblia diz que foi o Senhor mandou o mar com grande vento. Irmãos, pensa comigo, irmãos. O Senhor manda no mar. O Senhor disse: mar, ali dentro daquele navio tem Jonas. É o Senhor, irmãos. E o mar obedece à voz do Criador. O peixe obedeceu à voz do Criador. Só Jonas que não estava obedecendo. Queridos, preste bastante atenção nesse ponto. E eu vou dizer para você uma coisa, que essa tempestade, eu vou declarar algo aqui para você guardar e para a gente sair daqui com esse discernimento espiritual. Essa tempestade aqui era a misericórdia de Deus sobre Jonas. Irmãos, existem tempestades em nossa vida que é a pura misericórdia de Deus para comigo. Existem tempestades que Deus permite que passamos, porque é a pura misericórdia de Deus. Foi Deus. Porque algumas tempestades são disciplina.
Algumas tempestades são proteção de Deus. Algumas tempestades é Deus dizendo: eu não vou deixar você viver longe da minha presença. Aleluia! Amém, irmãos? Algumas tempestades é Deus dizendo: eu nunca vou deixar você viver longe de mim. Eu vou levantar o mar, eu vou chacoalhar o barco, mas você vai na minha presença. Irmãos, tempestades muitas vezes são a misericórdia de Deus, porque Deus corrige quem ama. Os ventos fortes podem ser a voz de Deus chamando você de volta para o propósito. Aleluia, irmãos, amém? Não para Tarsis, mas para Nínive. Obedeça o chamado. Queridos e amados irmãos, agora o que estava acontecendo quando a tempestade chegou? Versículo 5, acompanha comigo, irmãos. Versículo 4 e versículo 5. Eu vou ler para os irmãos. Olha que se é isso que acontece em nossa vida, quando estamos fora da presença de Deus. Olha só, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus, lançaram ao mar a carga que estava no navio, para o aliviar do peso dela. Agora, presta atenção nesse finalzinho do versículo. Jonas, porém, havia descido ao porão e deitado, e dormia profundamente. Irmãos, enquanto os marinheiros estavam desesperados, o bonitão dormia. Irmãos, enquanto estava tendo prejuízos na embarcação, por causa de um fujão, por causa dele, tendo prejuízos materiais, ele estava dormindo. Que interessante isso, irmãos. Irmãos, quando alguém está fugindo do propósito de Deus, é chamado por Deus, mas está fugindo do propósito de Deus, não sofre só ele. Sofre a família. Sofre os filhos. Não é só ele que vai sofrer. Vai ter prejuízos, vai ter vendavais, e você não vai entender o porquê isso. É porque às vezes tem um fujão, e tem um chamado de Deus, e está fugindo de Deus. E é interessante, irmãos, que Jonas estava o quê? O que ele estava fazendo? Irmãos, dormindo, irmãos. Enquanto lá em cima todo mundo estava tendo desespero, ele estava dormindo. E eu vou dizer mais uma coisa para os irmãos que é bem interessante. O perigo da falsa paz. Você sabe, irmãos, que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele trouxe uma mensagem. Ele é considerado o príncipe dos pregadores, tem vários escritos de Charles Spurgeon. Ele é um pregador bem conhecido entre nós, batistas. Ele diz assim que existe a paz do diabo, a paz que não vem de Deus, uma falsa tranquilidade. Charles Spurgeon dizia que existe uma paz produzida pela consciência cauterizada. Uma pessoa vive longe de Deus, mas não se sente culpada. Está espiritualmente adormecida. É como alguém dormindo enquanto a casa pega fogo. Aí você olha e fala: eu queria ter a paz daquele rapaz. Queria ter a paz dele. A casa está pegando fogo, ele está em paz. É uma paz do diabo. O pior sono não é a do corpo, o pior sono é da consciência. Queridos, nem toda consciência tranquila pertence a um coração reconciliado com Deus. Quem perde a sensibilidade espiritual dorme durante a tempestade. Está todo mundo sofrendo. A família está sofrendo, o filho está sofrendo,
está tudo sofrendo, desesperado. Mas estou tranquilo, estou de boa, estou na paz. Queridos, assim estava acontecendo com Jonas. Ele estava lá dormindo no porão. Quantas pessoas, irmãos, estão dizendo, estou tranquilo, estou em paz, mas estão vivendo um abismo que pode escorregar e ir direto para o inferno. Tranquilo. Então nem toda tranquilidade ela vem de Deus, quando está fugindo da presença dele. Queridos, os marinheiros perguntaram, por que nos sobreveio este mal, lá no versículo 8? Então por que nos vem este mal? Essa aqui é uma pergunta muito importante, porque eles não estavam entendendo aquela tempestade. Existem tempestades naturais, eles enfrentaram várias tempestades no navio, é comum enfrentar tempestades, mas aquela tempestade fez eles perguntar, o que é isso? Existem tempestades permitidas, existem tempestades provocadas pela desobediência. Por isso, irmãos, antes de perguntar quando isso vai acabar, pergunta o porquê está acontecendo. Jonas estava ali, fugindo da presença de Deus. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Deus não esquece dos seus. A Bíblia diz, irmãos, que aqueles homens disseram a Jonas, lá no versículo 9, e ele respondeu, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. E os homens disseram, o que nós vamos fazer agora? E o próprio Jonas disse, sabe o que tem que fazer? Eita, homem corajoso também esse Jonas, né? Vocês têm que jogar no mar. Vocês precisam me jogar no mar. Eu sou o culpado de tudo isso que está acontecendo. É a mão de Deus. É a mão de Deus. E aqueles homens jogaram Jonas no mar, irmãos. E aquele homem foi jogado no mar. Lá no versículo 15, diz assim, levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, pois esses homens eram extremos ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, lá no versículo 17, preparou, pois o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias, 3 noites, nas entranhas do peixe. Queridos, Deus, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Queridos, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Se você está bem, se a sua família está bem, se você tem o seu sustento, se você teme a Deus, e Deus tem abençoado, é a mão de Deus protegendo você, irmãos. É a mão do Senhor, irmãos. Ele manda em tudo, Ele sabe tudo. Ele diz, vento, vai, ele vai. Peixe, engole a Jonas. O peixe foi lá e engoliu Jonas. Ele tem todo o poder. Se você está aqui nessa noite, é porque nosso Deus é um Deus poderoso. Se você está vivo, é porque o Senhor te protegeu. Se você está aqui, te trouxe aqui, é porque Ele te ama, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Amém, irmãos? E às vezes aconteceram coisas ruins com você, e você não entendeu, mas às vezes coisas ruins é porque o Senhor tem misericórdia de ti. Misericórdia do Senhor. Misericórdia, irmãos. E Jonas foi engolido. E sabe o que aconteceu, irmãos, no capítulo 2? No capítulo 2, irmãos, vai começar a narrar o arrependimento do profeta. Lá nas entranhas dos peixes. Lá na barriga, não posso nem falar que é baleia, porque não se sabe, se é baleia. Mas a Bíblia fala um grande peixe. Agora o tamanho desse peixe, não sei. Então Jonas, irmãos, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. No ventre do peixe, quando ele lembrou que ele estava em desobediência a Deus,
o mar se revoltou, os marinheiros tiveram prejuízos por causa dele, quase foram despedaçados, e tudo era por causa dele, porque ele estava fugindo da presença do Senhor. Ele começa a orar. Ele orou lá dentro. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Meus irmãos, sabe o que eu aprendo aqui? Não importa a distância que você esteja de Deus, Deus vai sempre ouvir você. Tem pessoas que falam assim para mim, pastor, estou tão distante de Deus, eu acho que Deus nem ouve mais. Não, filho, Deus te ouve sim. Deus ouve você sim. Lá do ventre, ele diz, Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que o Senhor respondeu. O Senhor respondeu. Do ventre da sepultura gritei, no vale da sombra da morte, tu ouviste a minha voz, irmãos. Deus nos ama, irmãos. E sabe o que aconteceu? Não dá tempo para a gente pregar todo o livro, mas eu vou resumir. Jonas, irmãos, então, pediu o livramento de Deus. Sabe o que Deus fez, irmãos? Olha o que Deus fez, irmãos, lá no versículo 10 desse mesmo capítulo. Deus respondeu. Sabe o que Deus fez? Algo bem engraçado. Olha só, irmão. É até engraçado. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Eu fico imaginando se dizer isso aí. Aí Deus fala assim, já tá bom o peixe, vomita ele na praia, perto de Nínive. Bum! Cai Jonas na praia. E ele acorda, estou aqui. E sabe o que Deus fez? No capítulo 3, Deus de novo renova o chamado dele. Deus renova o chamado dele. Agora você está pronto. E Deus fala com Jonas novamente, capítulo 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Irmãos, não está perdido não. Deus restaura. Amém, irmãos? Porque Deus é misericordioso e Jonas sabia disso. Só que o ressentimento dele com o povo Nínive estava atrapalhando a missão dele. Mas agora Jonas vai para a cidade e prega na cidade de Nínive, irmãos. Prega a palavra. E ele foi, lá no versículo 4 desse mesmo capítulo, Alex, a Bíblia diz assim, começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, ele pregava dizendo, ainda 40 dias Nínive será subvertida. E sabe o que aconteceu? Os ninivitas se arrependeram de verdade. Os ninivitas, irmãos, cobriram de pano de saco, o rei rasgou as suas vestes reais, com aquela pregação de Jonas, e se converteu, irmãos. Se converteu ao Senhor, eles choravam, tantos animais, tudo parou, criança, família, se vestiram de pano de saco, ia pelas ruas clamando ao Deus de Jonas, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. Sabe o que aconteceu? O Senhor não fez nada por Nínive. O Senhor tirou a mão do castigo de Nínive. Mas a vontade de Jonas é que Nínive fosse conhecida como Sodoma e Gomorra também, que foi destruída pelo Senhor. Deus só tirou Ló e a sua família de Sodoma e destruiu Sodoma e Gomorra. Ia ser a mesma coisa com Nínive, mas eles se arrependeram e se converteram. Você sabe o que eu aprendo nisso? Sabe o que eu aprendo, irmãos? Eu aprendo que a graça de Deus sobre a vida de Jonas, a graça de Deus sobre a vida de Nínive, hoje Deus continua chamando pessoas, chamando para servir, chamando para evangelizar, chamando para perdoar, chamando para voltar ao primeiro amor. Não escolha Tarsis quando Deus está chamando você
para Nínive. Não escolha o conforto deste mundo quando Deus está chamando para obedecer. Não faça isso. Você vai demorar o processo de Deus. O propósito de Deus sempre será maior do que a minha vontade, meus irmãos. A vontade de Deus pode parecer difícil, mas nunca será pior do que fugir da vontade de Deus. Deus não chamou você para viver fugindo. Deus chamou você para viver propósito. Amém, irmãos? E Nínive, irmãos, foi poupada. No capítulo 4, versículo de número 1, Jonas ficou triste demais. Ele ficou triste por quê? Olha só, irmãos, com isso desgostou, desagradou extremamente a Jonas. E ele ficou irado. E versículo 2 diz, e orou ao Senhor. Você faz uma oração dessa para Deus, irmão? Olha só. Ah, Senhor, não foi essa a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarso. Eu sabia que o Senhor é compassivo. Eu sabia que o Senhor é misericordioso. Eu sabia que o Senhor é longânimo. Eu sabia que o Senhor é benigno. Eu sabia que se ele se arrependesse, o Senhor não ia fazer nada com eles. Ele ficou mais, porque Deus salvou a cidade e ele ficou bravo. Queridos e amados irmãos, eu quero terminar, irmãos, dizendo que quando Deus chama, diga assim comigo, quando Deus chama, mais forte, quando Deus chama, não existe Tarsis que esconda um Jonas. Não existe, irmãos. E Jesus falou sobre Jonas, irmãos. Jonas, ele não é o herói da história. O verdadeiro herói, o verdadeiro protagonista dessa história é Deus, irmãos, com a sua misericórdia. E Jesus usou Jonas para falar que ele também ficaria 3 dias e 3 noites na sepultura. Lá em Mateus 12:40, Mateus 12:40, irmãos, esse livro existe na Bíblia, não é só para contar uma história. Não, meus irmãos. Esse livro existe na Bíblia para a gente poder entender a grande graça e misericórdia de Deus. Se nós arrependermos, se nós voltarmos para Deus, Ele restaura, Ele perdoa, Ele ama todos, Ele ama Nínive, Ele amou Nínive, irmãos. E Jesus disse assim, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, aqui fala baleia, né? Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele se referiu à sua morte. Ele se referiu ao seu sepultamento. Porque nessa ocasião as pessoas queriam ver milagres, sinais, maravilhas. Ele disse, nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas, que foi numa cidade e elas se arrependeram e foram perdoadas por Deus. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, Jesus entrou voluntariamente na morte por causa da nossa desobediência. Jesus morreu para salvar a todos aqueles que creem nele. Essa é a graça de Deus sobre nós aqui. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu não sei, irmão, se você está distante de Deus. Eu não sei se você também vive fugindo da presença de Deus. Eu só sei de uma coisa, irmãos. Olha a sua vida, olha o que você tem passado. Será que essas tempestades não é a voz de Deus? Porque muitas vezes, irmãos, achamos que é o diabo. Muitas vezes achamos que é o inimigo. Mas o inimigo, o que ele fez com Jonas? Só arrumou o navio. Só arrumou o navio. Mas a tempestade foi Deus. A tempestade foi Deus.
Às vezes, irmãos, as tempestades, os ventos fortes em nossa vida, nada mais é do que a voz de Deus dizendo: até quando você não vai me obedecer? Até quando você vai viver fugindo do propósito? Por isso, irmãos, o maior chamado desta noite não é apenas voltar ao propósito, é voltar para Cristo. Porque somente Ele pode perdoar o passado, transformar o presente e te dar vida eterna. Você pode ter fugido de Deus por muitos anos, mas se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. A graça que alcançou Nínive é a mesma graça plenamente hoje aqui, nesse momento, nesse lugar. É a mesma graça. E é por isso que a Bíblia diz: pela graça vocês são salvos mediante